Graças a Deus, amigos de casa, sejam bem-vindos. Nós estamos gravando esse culto aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus de Caçapava, né? Aqui do Vale do Paraíba, em nome do Senhor Jesus. Para nós é o primeiro domingo do mês de janeiro, né? A Bíblia diz: se o começo é bom, se nós começamos bem, também terminaremos bem, né? E a Bíblia diz: bendito serás ao entrares. É isso que diz o versículo: bendito serás ao saíres. Então nós estamos entrando em 2025 na bênção de Deus, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 38, diz assim: e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Versículo 39: e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então, misericórdia, irmãos. Quando você lê esse versículo assim, né, no seco, sem contexto, você fala: rapaz, o Davi deu graças a Deus porque morreu um homem, né? Então o que acontece? Mas não é só isso, irmãos. No contexto da Bíblia Sagrada, no período em que o Davi estava fugindo de Saul lá no deserto, a Bíblia diz, irmãos, que os soldados de Davi foi como um muro, foi como uma ponte em volta, irmãos, do rebanho do gado de Nabal. Naquela época não tinha cerca, então às vezes os pastores iam meses procurando as melhores pastagens na época da sequidão. E para que não houvesse saque, para que não houvesse roubo, né, furto, os soldados de Davi foi como um muro, cercou o gado. E quando, irmãos, o Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, estava tirando a lã das ovelhas para a confecção de roupa, tecido, comercialização, Nabal tinha 3.000 ovelhas. E ovelha, irmãos, cria 2 vezes por ano. Se você tem 3.000 ovelhas e ela está no período adulto, né, você vai ter no mínimo mais 9.000, né? Então Davi pediu uma só. Ele falou: queria uma ovelha só para fazer um churrasco aqui com os meus soldados. Nós estamos no deserto. E o Nabal falou não para Davi. E o Davi ficou indignado, falou: rapaz, eu nunca cobrei nada desse cara. Rapaz, os meus soldados estavam à disposição dele. Falou: cada um pega a sua espada e nós vamos fazer o seguinte: vamos vingar então, vamos cobrar o que é nosso por direito. Nós não cobramos hora extra, não cobramos salário e todos os benefícios que tem da CLT, no nosso, se fosse o caso aqui do nosso Brasil, né? E aí acontece que um servo vai e avisa a esposa de Nabal, a senhora Abigail. E aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ela vai e prepara lá o que ela tinha, uma comida, e o que essa senhora, pela sua simplicidade, por ser uma dona de casa, falou, mexeu no coração do futuro rei de Israel. E o que ela falou, pastor? Diz aqui no versículo 31, diz assim, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração sangue, sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Irmãos, veja o que ela falou, mexeu no coração do futuro rei de Israel. Ela sabia que a história de Israel mudaria em pouco tempo. E ela disse: eu quero fazer parte dessa história. Falou: quando o Senhor Deus lembrar do meu Senhor Davi, lembra de mim. Eu quero ser útil nessa passagem, nessa transição aí do que está acontecendo, do que está mudando em Israel, né? Então acontece o seguinte, irmãos, e a Bíblia fala no versículo 38, onde nós começamos: e aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e esse morreu. Por que ele morreu? Irmãos, o homem que estava vendendo saúde em plena força física, ele morreu por ter falado não por uma pessoa que Deus amava. Ele morreu por ter falado não por Davi.
E aí quando Davi fica sabendo, Davi vai e agradece a Deus, bendito seja o Senhor. Mas por que ele agradeceu? No versículo 32 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou no encontro. Ele poderia ter dito: graças a Deus pela tua vida, eu agradeço a Deus pela vida de Abigail. Ele não fez isso. Ele falou: bendito seja Deus que hoje enviou você no encontro, né? Então, pessoal, aqui está a nossa mensagem, né? Tem pessoas, irmãos, que é Deus que coloca no nosso caminho, né? Como tem pessoas também que é Deus que remove do nosso caminho. Às vezes você fala: pastor, graças a Deus foi livramento. Às vezes, irmãos, tem pessoas que mudam de cidade, outros você perde o contato. Tem gente que cada dia mais entra no nosso coração, e tem gente que cada dia mais vai se distanciando do nosso coração, né? Então acontece o seguinte: às vezes até na igreja, irmãos, tem pessoas que vão embora, né? Até sem a bênção. Pastor, o senhor é meu pastor, me abençoa então em nome do Senhor Jesus. A pessoa não faz questão da bênção. Se a pessoa não faz questão da bênção, Deus não vai fazer questão dela, irmãos. Tem pessoas que Deus derrama a glória, a unção, a presença. Nós estamos numa visitação de Deus aqui linda, a banda tocando, a unção de Deus fluindo, a pessoa está de olho aberto, ou a pessoa está de boca fechada, como se Deus precisasse dela. Irmãos, somos nós que precisamos de Deus. Deus, o universo vai continuar sem você, mas você pode não continuar sem a ajuda do Senhor. Nós precisamos de Deus. Talvez essa semana, na sua família, na sua casa, foi corrido. Você não teve tempo de meditar, de orar. Então você se coloca diante de Deus no domingo para quê? Para buscar o Senhor, apresentar o Senhor em nome do Senhor Jesus. Ele não agradeceu pela pessoa de Abigail, ele agradeceu e falou: bendito seja Deus que enviou você. Deus é que enviou. Poderia não ser necessariamente ela, poderia ser outra pessoa. E ele disse: eu não derramei sangue inocente. E ele continua dizendo aqui o versículo, versículo 33: bendito teu conselho, e bendito tu que hoje me pediste derramar sangue e de te vingar pelas minhas próprias mãos. Eu não vou colocar isso na minha conta, né? Nas minhas mãos tinha muito sangue, Davi era um guerreiro, mas não sangue inocente, né? Falou assim: Deus, não derramei sangue inocente por causa de você, né? Então você vê, irmãos, que ela mexeu com o coração do rei. Irmãos, uma palavra para mexer com você, em nome do Senhor Jesus. Em Daniel capítulo 2, vamos lá em Daniel. Daniel é o primeiro dos profetas menores. Depois de Ezequiel é Daniel. Você está em 1 Samuel, 2 Samuel, aí vem 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí vem Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 2, versículo de número 21. Daniel 2, 21. Depois de Ezequiel, antes de Oséias, é um dos profetas menores. Não é porque é menor que é menos importante, não. É que o conteúdo é mais enxuto, o conteúdo é mais menor, né? Capítulo 2, versículo de número 21. Olha o que diz aqui, irmãos. Amém? Diz assim: ele muda os tempos e as horas, e ele remove os reis e estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. 22. Ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então deixa eu dizer para você, irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele muda os tempos e as estações. Pastor, o tempo está para chuva. Deus pode mudar, irmãos.
Pastor, o tempo não está para chuva. Deus também pode mudar. Ele muda os tempos e que mais? E as horas. Ele remove os reis e Ele estabelece os reis. Irmãos, esse ano Deus vai estabelecer muitos reis. Irmão, Deus vai estabelecer reis em todos os segmentos da sociedade. Como também Deus vai remover muitos reis, pessoal, pode ter certeza disso. Então a Bíblia fala que Ele remove reis e Ele estabelece reis. Existem pessoas, irmãos, que às vezes você fica chateadinho, você fica magoadinho, você fica decepcionado. Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que caminhava com você já não caminha mais com você. Irmãos, Deus remove reis, Ele estabelece reis. E Ele pode surpreender você, colocar pessoas para caminhar com você que você nunca jamais imaginou, que você nunca esperava. Então, irmãos, o nosso problema, nós nos chateamos, nós nos magoamos, nós nos decepcionamos, porque nós colocamos expectativas em pessoas. A nossa expectativa tem que estar na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu estou decepcionado, eu estou magoado, eu nunca esperava que o meu filho, o meu parente fosse fazer isso comigo, fosse proceder dessa maneira. Então acontece, irmãos, que nós temos que estar com a nossa confiança em Deus, pois aquele que nunca nos desampara é o Senhor, aquele que nunca nos decepciona é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. O que você tem que fazer está na vontade de Deus. Se Deus está removendo pessoas do seu caminho, é porque essa pessoa não faz parte para estar no plano de Deus para você. Agora, se Deus está colocando pessoas na frente no seu caminho, é porque essa pessoa vai ser ponte para quê? Para ajudar você a alcançar o plano que Deus tem para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar tranquilos. Quantas pessoas que você conhece que está nervoso, agitado, e agora o que vai ser de mim sem o fulano, sem o ciclano? Irmãos, quando o Natan foi repreender o Davi, que ele tinha pecado lá com a Batseba, ele escreve o Salmo 51, e no Salmo 51 Davi diz no versículo 11, Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, o Senhor pode tirar tudo de mim. Eu fico sem o conforto do palácio, eu fico sem os médicos do palácio, eu fico sem a comida do palácio, eu volto a ser soldado, dormir no chão, relevo debaixo de uma árvore, uma caverna que seja, mas eu não fico sem a tua presença. Irmãos, você não pode perder a presença de Deus. Você não pode perder a presença de Deus. Por quê? Porque se você perde tudo e você tem a presença de Deus, em pouco tempo você está de volta. Em pouco tempo você está de volta em nome do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? Êxodo capítulo 31. Êxodo 31 é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 31, versículo de número 1. Êxodo 31, 1. Pastor, mas eu tenho um sonho caro, eu tenho um sonho de, se é o sonho de Deus, Ele vai enviar pessoas no seu caminho, em nome do Senhor Jesus, que vai ajudar você a chegar, a conquistar o seu sonho, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que colocar os nossos sonhos no plano de Deus, na vontade de Deus, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 31 de Êxodo, versículo de número 1. Amém, gente? Diz assim, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, então preste atenção no primeiro momento, Deus fala com Moisés. Quando Deus fala com você, você não tem dúvida. E hoje, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, havendo Deus falado lá de muitas formas no Velho Testamento, que nós estamos vendo aqui, Êxodo é Velho Testamento, Deus chegou absurdo falar na boca da jumenta muda. A nós Deus falamos pela palavra. Você lendo a Bíblia, você vindo num culto como esse, aquele versículo que queimou no seu coração, que saltou aos teus olhos, que Deus revelou a você, é como se Deus estivesse dizendo para você, é isso que eu quero para a tua vida, é isso que eu tenho para você. Então Deus fala com Moisés, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá.
Então Deus falou a Moisés: eu levantei o Bezalel. Aí no versículo 3: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de habilidade nas artes. Então, irmãos, o Moisés estava construindo lá o tabernáculo, o santuário. Aí Deus falou assim: Moisés, é o seguinte, eu dei sabedoria para um camarada até então desconhecido. Ele não era muito conhecido aqui no universo bíblico. Deus falou: eu estou levantando o Bezalel para ajudar você. Eu estou dando do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento, de habilidade nas artes. Para quê, irmãos? Né? Quando Deus nos enche de sabedoria, irmãos, a Bíblia do Espírito de Deus, Ele nos dá, irmãos, a unção, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a criatividade e Ele nos dá o que for necessário para você executar a vontade dEle em nome de Jesus. 4. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Irmãos, você não consegue ser bem sucedido sozinho. Nós vivemos em sociedade. A pessoa, por exemplo, que ela tem um comércio, e essa pessoa, por exemplo, ela não confia nos seus colaboradores, nos seus funcionários, esse comércio não vai crescer. A pessoa fala: se eu for tirar férias, os meus colaboradores, funcionários vão estar me roubando. Então ele é escravo do seu negócio. Ele não tira férias, ele não faz um passeio, ele é escravo do seu negócio. Em outras palavras, Moisés, eu estou levantando pessoas para ajudar. Você não tem que preocupar com tudo. Vai ter pessoas para preocupar aí ao seu lado. Então, se o negócio que Deus está te dando é de Deus, Ele levanta pessoas para te ajudar, para fazer a sua vida ser menos árdua. Aí que diz aqui mais? Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Então, irmãos, esse cara, podemos dizer que ele era multifuncional. Geralmente o cara que trabalha com ouro, ele não trabalha com cobre, ou ele não trabalha com prata, ele é exclusivo, fala: eu me identifico só com prata, ou só com cobre, ou só com ouro, né? E aí diz aqui mais, versículo 5: e em lapidar pedras para engastar, e em talhos de madeira para trabalhar em toda a arte. Além de ser ourivos em ouro, prata e cobre, ele trabalhava com pedras, irmãos, né? Trabalhava com pedras e também talhos e madeiras. Versículo 6: eis que tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que tenho ordenado. Então Deus falou assim: ó, se ele estiver sobrecarregado, Moisés, eu estou levantando o filho de Aizamaque, né? O Aholiabe, ele também vai ajudar ele, e outros também que for necessário, né? Para poder fazer o que Deus mandou fazer. Então, irmãos, você foi chamado para fazer o que Deus mandou fazer. Seja útil, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Geralmente, irmãos, tem alguma coisa que você gosta de fazer na igreja, e isso que você gosta de fazer já é, irmãos, uma tendência ao seu chamado, ao seu ministério. Ah, pastor, eu gosto de vir na igreja e ponto. Irmão, certamente não é só para vir na igreja e ponto, né? Nós temos algo para fazer para Deus, nós somos chamados para fazer algo para o Senhor, no nome de Jesus. Aí, irmãos, o capítulo 35, aí nós estamos no capítulo 31, passa lá para o capítulo 35, no versículo de número 20. Capítulo 35, versículo 20. Irmãos, se a Bíblia Sagrada diz que o Davi só entendeu que Deus estava levantando, confirmando ele como rei, quando a Bíblia fala, quando Irão, rei de Tiro, trouxe presente sem o Davi saber, sem o Davi pedir, ele trouxe presente de madeira, de cedro, para a construção do palácio. Fala: Davi, um rei não pode morar em qualquer lugar, eu vou construir um palácio para você. Ele entendeu que Deus estava confirmando ele como rei. Às vezes tem coisas, irmãos, que você só vai entender que é Deus que está dando para você quando Deus começar a elaborar uma equipe para andar com você, para seguir você, no nome do Senhor Jesus.
Olha o que diz, a Bíblia fala em 1 Samuel, que depois que o Saul foi ungido, irmãos, mudou não só a vida de Saul, mudou o regime da política do país, da nação de Israel. A Bíblia fala que um garoto, irmãos, lá do sítio simples, matuto, se bem que hoje, irmãos, tem mais tecnologia hoje no campo do que na cidade. Se o seu carro tem ar-condicionado, por exemplo, se o seu carro tem um computador de bordo GPS, essa tecnologia chegou no Brasil por causa do agronegócio lá na década de 80, de 90, né? E aí acontece o seguinte, irmãos, antigamente, né, vamos imaginar que era aquele sítio lá que não tinha energia elétrica, o Saul Zé Matuto lá do sítio, ele vai para a capital, e aí diz a Bíblia que o profeta ungido, porque Deus mandou como rei de Israel, aparentemente a vida dele continua mesmo. Ele tem que voltar para o campo, e você sabe que, como eu já preguei aqui na igreja, o sítio, irmãos, a rotina não acaba, né? Uma pequena propriedade que é cuidada pela família, todo dia se mexe com gado de leite, tem que tirar leite. Se é na época da seca, tem que cortar capim, tem que picar capim, tem que tratar do gado, né? Um sítio, uma pequena propriedade, irmãos, geralmente ele não dá renda, porque tem que esperar um bezerro desmamar para poder vender, é uma verdura, é um legumes, é um leite que vende, é um queijo que faz, é um ovo caipira, um frango caipira, enfim, acontece o seguinte, irmãos, mas a unção de Deus fez com que Deus tocasse no coração de homens para seguir Saul. Imagina o medo, um garoto lá de Matuto falou, estou vindo aqui, está vindo aqueles homens ali atrás de mim, né? Porque Deus tocou no coração de alguns para começar a seguir Saul. Quando você tem a unção de Deus, Deus levanta pessoas para seguir você. Diga graças a Deus. Quando você é ungido de Deus, irmãos, e a unção de Deus está sobre a nossa vida, Deus levanta pessoas para comprar do seu produto. Deus levanta pessoas, irmãos, no seu caminho, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 35, versículo de número 20, diz assim, ó: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço, para as vestes santas. Então você vê aqui, irmãos, pastor, eu sabia que tinha uma pegadinha, eu sabia que o senhor ia falar de dízimo de oferta. Essa aqui não é uma pregação de dízimo de oferta, irmãos. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que e veio todo homem cujo coração Deus tocara. O meu trabalho, irmãos, como pregador, não é pedir a sua doação para você. A Bíblia fala, irmãos, que às vezes tem mães que estão brigando com o filho para vir para a igreja. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A minha função como pregador é pedir a Deus, porque quando Deus toca no coração, irmãos, ainda que não tem na igreja, Deus envia de fora. Ainda que já tem casos de pessoas que passam aqui, olha, eu senti no coração, o hino estava tocando, Deus tocou no meu coração para entrar, para receber a oração, eu quero fazer uma doação aqui em espécie de oferta, que seja. É Deus quem toca no coração. É Deus quem toca no coração. O nosso trabalho é diante de Deus. Deus só vai tocar no coração de quem quer que seja. O meu familiar vai se converter, vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que cujo Espírito voluntariamente o incitou. É Deus que incita em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas às vezes que vivem uma queda de braço com Deus. Elas não querem obedecer o toque de Deus, o chamado de Deus. E a Bíblia fala que aquele que junta mais do que é justo é para a sua própria perda. A Bíblia fala que tem uns que se esparrama e se acrescenta mais, e tem uns que segura mais do que é justo e é para a sua própria perda. E aí, irmãos, acontece que é Deus que toca nos corações. Versículo 22: assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Então, a Bíblia fala que eles vieram dispostos de coração.
Responda para você: você veio nessa manhã disposto de coração? Porque se você não veio disposto de coração, irmãos, a minha mensagem para você vai ser entediante. A minha palavra, a minha pregação para você vai ser uma coisa torturosa, né? Você não vê a hora de acabar. Nós temos que estar dispostos de coração, no nome de Jesus. Verso 35 diz assim, verso 35: e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. É Deus que enche de sabedoria. Pastor, eu não sei mexer no computador, por exemplo. A minha geração não sabe mexer no computador. Deus envia pessoas para mexer no computador para você, irmãos. Em nome de Jesus, Ele é Senhor, né? Deus é que dá sabedoria. Nem pedir sabedoria a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Porque Ele é Senhor, em nome de Jesus. Essa geração que está nascendo agora a partir de 2025, irmãos, chamada geração beta, é a geração que vai crescer com inteligência artificial, é a geração que vai, irmãos, ver o rompimento, irmãos, do novo século, né? A possibilidade de viver 100 anos, né? E aí acontece o seguinte, pessoal, às vezes a criança não sabe nem falar, nem andar, mas ela já sabe ligar o celular, já sabe colocar no joguinho, né? A cabeça da criança é mais rápida, né? Então acontece que Deus dá sabedoria do coração para fazer toda a obra em nome do Senhor Jesus. Capítulo 36, versículo 1: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então a Bíblia fala que eles começam a obra lá, o Senhor deu sabedoria e inteligência, irmãos. Nós temos que ter a sabedoria em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que têm sabedoria para trabalhar com dinheiro, daqui a pouco, irmãos, aquele dinheiro dobra, daqui a pouco triplica, quadriplica 4 vezes mais. Tem, às vezes, garoto, irmãos, que tem sabedoria, irmãos, ele é hábil, né, habilidoso nos pés. Daqui a pouco ele faz uns gols, ele é comprado por um grande clube, ele é vendido, por exemplo, para a Europa, tira a sua família da sua situação difícil, né? Às vezes ajuda a família toda. Nós temos que pedir, meu Deus, qual é a sabedoria e a inteligência que o Senhor tem para mim, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Versículo 2: então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazer, né? E aí, vamos chegar à obra para fazer. O versículo de número 5 diz assim: e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizeste. 6: então mandou Moisés que proclamassem por todo Israel, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda se sobejava. Então, quando Deus manda, pessoal, nós só precisamos obedecer à voz de Deus. Se Deus mandou, faça, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Não tem preço você fazer a vida da pessoa ser mais feliz. Às vezes é um gesto, irmãos, que você faz, que a pessoa fala: poxa, eu fiquei constrangido, me emocionou. Você fala: puxa vida, né? Pastor, eu não tenho dinheiro para dar presente para todo mundo, mas às vezes é um presente espiritual. Ou lembrei de você em oração, não estava orando aqui agora, Deus tocou meu coração para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E nem sempre é bênção espiritual. Às vezes você tem condição de fazer financeiramente,
por que não? Está em nossas mãos o poder fazer, né? Olha o capítulo 37 que diz aqui, versículo 1, basta uma página para frente, diz assim: e fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio, né? Olha que privilégio, ele fez a arca, né? Da aliança, versículo 2: e cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Irmãos, você sabe que a arca é onde estava a presença de Deus, a glória de Deus no Velho Testamento. Eles levavam a arca nas batalhas, era sinal que Deus estava com ele. Olha que privilégio. Às vezes você não dá nada para a pessoa, você prega para a pessoa, daqui a pouco essa pessoa se levanta, se torna grande aí nas mãos do Senhor. Você fala: louvado seja Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 38, versículo 22, diz assim, 38, 22: e fez, pois, Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Irmão, sabe por que tem pessoas que se arrependem na vida? A pessoa se arrepende quando ela não faz o que Deus manda fazer. Tem pessoas frustradas. Por quê? Porque eu perdi a oportunidade. Eu poderia ter falado o que era para ter falado e não falei. Eu poderia ter feito o que eu não fiz, né? E aí acontece que a pessoa está frustrada. A Bíblia fala: tudo que Deus mandou Bezalel a fazer, em que ordenou Moisés, ele acabou. Então, termina o que Deus mandou você fazer em nome de Jesus. Só para finalizar, pessoal, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 17. Primeiro livro de Samuel. Você começou lá, nós vamos terminar lá. 16, 17. 1 Samuel. É o último versículo, não vou pregar mais para você não. 1 Samuel 16. Capítulo 16, versículo de número 17. Você sabe, irmãos, que você vê as pessoas na sua postura, né? Você vê o procedimento, você vê quando a pessoa, irmãos, ela é bem sucedida na sua postura. Às vezes, irmãos, não só no seu vestuário, pode até ser roupa simples, mas a pessoa está sempre passada, né? Minha esposa sempre liga comigo: olha o jeito que você está. Não, nós vamos falar, se eu tiver uma rotada, falar que a culpa é da esposa, enfim, né? Deixa eu passar aqui, enfim. Então acontece o seguinte: você conhece, às vezes a pessoa, irmãos, o jovem, ele quer ter sucesso, mas ele não arruma nem o quarto dele, irmãos. Às vezes acorda tarde, a pessoa quer entregar um currículo e a pessoa chega lá meio-dia. Aí chega lá até com sujeira de coberta, né, com pluma de coberta na cabeça, dos seus olhos sujos, fala assim: ó, o emprego é para você. Eu falei: não, é para o meu irmão, ficou lá em casa dormindo. Né? Como é que essa pessoa vai ter sucesso assim na vida? Então, irmãos, olha o que diz aqui o capítulo 16, versículo de número 17. Outra coisa, meu filho, por exemplo, me cobra, pega meu pé: pai, esse carro está sujo. O meu carro às vezes suja de ficar parado, irmãos. Tem semanas que eu não pego o carro, né? Porque eu moro aqui, irmãos, eu guardo meu carro no estacionamento ali. Então tem semanas que eu não pego, às vezes fica lá sujo. Aí o retrato de uma pessoa, você fala: poxa vida, o carro está sujo, desvaloriza até o bem, né? Você fala: poxa, eu esmozei, pastor, eu não tenho tempo para cuidar. Então, irmãos, paga alguém para cuidar para você, né? O filho do dono do Lava Jato, o funcionário do Lava Jato, precisa nem para você comer, né? Enfim, olha o que diz aqui o capítulo 16, versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Irmãos, quando Saul estava perturbado por demônio, lá no Velho Testamento eles não conheciam de libertação como nós conhecemos, eles nem conheciam sobre Jesus. A Bíblia fala que nós podemos usar o nome de Jesus
expulsar o mal. Então acontece que lá no Velho Testamento, quando Saul estava perturbado com o demônio, ele precisava de alguém que tocasse o instrumento, porque a unção de Deus descia, e quando a unção de Deus descia, o demônio era expulso. Ele perguntou, chamou os seus súditos e falou o seguinte: pessoal, traga alguém que toque bem. Então, irmãos, pastor, eu não sei nem chegar perto do instrumento, nem sei como é que funciona o instrumento dessa maneira, mas é um talento. Qual que é seu talento? Você tem que ser bom no que você faz. As pessoas vão comprar você, irmãos, por você ser bom. É a sua fama que vai falar a respeito de você. Não é um que sabia fazer meia dúzia de notas, não. Ele falou: quero um que toque bem. Era o ministério de Davi. Ele era levita, Davi era músico, né? Ele compunha canções. Então você tem que fazer bem feito. Irmãos, eu não vim aqui, eu orei essa madrugada, eu me preparei essa mensagem, eu não vim aqui fazer meia boca. Eu creio que você não veio fazer qualquer coisa para o Senhor, seu Deus. Fala, eu vim para fazer o melhor, vim para me oferecer ao Senhor, para que Ele venha abençoar em nome de Jesus. Ah, pastor, minha Bíblia é no celular, mas de repente você é tentado, daqui a pouco você está vendo aí emotions, daqui a pouco você está vendo rede social. Você vem para fazer bem para o Senhor? Irmãos, o Senhor Deus, a Bíblia fala que Ele vê o oculto e o escondido. Nós vimos em Daniel. Tem coisa que eu não consigo ver, você não consegue ver, mas às vezes na igreja você fala: por que a vida do abençoado irmão não muda? Por que a irmã não cresce? Por que o casal que está na igreja, a vida deles não prospera? Por aquilo que está no coração, pessoal. Irmãos, temos que fazer bem, dá a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quando você olha para trás, você fala: poxa, eu não tenho do que me envergonhar. A minha trajetória, a minha história que eu construí até o dia de hoje, até o presente momento, e glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou pedir para você abrir, irmãos, mas teve uma batalha quando Davi estava lutando lá no final do seu reino. O Davi estava lutando contra um gigante lá, o Isbi-Benob. O Davi cansou, e quando ele cansou, o gigante ia matar o Davi. Aí veio lá um soldado e matou o gigante e falou assim: ó, Davi, você nunca mais vai para a batalha. Por quê? Porque você ficou velho para guerrear. Ou seja, Deus levantou outras pessoas, né? E dessa forma, Deus coloca pessoas no nosso caminho, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Pastor, na igreja é só eu. Entra ano, sai ano, só eu que faço. Irmãos, tem que levantar outra geração em nome do Senhor Jesus. Que bom que tem você, mas que Deus dá mais em nome de Jesus, e a obra dele prospera em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus.